Minha Nossa Senhora! Que Olá, Vibradores, está começando mais um DibraraCast. Aqui é o Caissara e o Corinthians só tem 4 brasileiros. Aqui é o 86 e ô FIFA, o do Alibe ainda tá livre, viu? Aqui é o Aguiar. Corinthians, o time mais ajudado desde 1910. Aqui é o PJ e o Corinthians ainda é líder. O choro é livre. É livre do quê? De ocorrência policial? É livre aí pros antes, né? Quanto mais odiado, mais o Corinthians cresce. É bom, amigo Vibradores, só pra vocês entenderem, a gente tem a participação do PJ. O PJ que é corintiano. E a nossa proposta pra estreia do PJ aí é ele falar sobre o Corinthians. Mas não é falar da história do Corinthians, é tentar defender aí, porque eu, o Aguiar e o 86 vamos atacar deliberadamente os títulos dos Corinthians que foram evidentemente contestados, né? No mínimo é um título característico, né, o Aguiar? Com certeza, sem falar que o Corinthians não tem história, né? Tem uma capivara puxada. O PJ, mas você já pode começar concordando com a gente que o Corinthians só é grande a partir de 1990, né? Até aí era um time que só tinha estadual. Isso você admite, né? É, mas vamos ver aqui comigo. O Corinthians é grande agora. E o Santos, que era grande no passado e hoje é um time pequeno, sem torcida, com estádio que a torcida do Mojimirim já enche já a vila. Mas aqui o Santos é um time pra poucos, né? Uma coisa pra elite, entendeu? Não é pra qualquer um, né? Essa torcida de povão igual o Corinthians. E tem que ter aí, se eu fosse o Santista, começava a fazer mais filho aí, porque os velhos estão tudo morrendo. Ah, falou segunda divisão. 86 e PJ. O negócio é qualidade, não quantidade. Isso é evidente. Então, vocês têm quantidade no começo da era Santos aí. E quantidade agora você tá tendo só quantidade de paulista, porque título grande o Santos não ganha mais nada. O Palmeiras, meu Deus do céu, já faz tanto tempo que não ganha nada importante. Ganhou uma Copa do Brasil e logo em seguida caiu para ganhar a segunda divisão. Não, o Palmeiras... Esse ano nós vamos ganhar, com certeza. O Palmeiras não é parâmetro para nada. Mas logo depois dos nossos e-mails e recados, você vai ficar com o nosso debate sobre os títulos contestados do Corinthians. Só mais uma coisa, o Palmeiras só é parâmetro pro Guarani. Só mais uma coisa aqui. O São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil e nunca será. Só mais uma coisa, e-mail. Não é como esse ambiente pesado que você me trouxe para ser roubado. E se gritar, pega ladrão. Não fica meu irmão, se gritar, pega ladrão. Não fica se gritar, pega ladrão. Não fica meu irmão. É isso aí, pessoal. Vamos começar a ler os e-mails que foram mandados pra gente aí, tá certo? E alguns recadinhos também que deixaram lá na nossa página do Facebook. O Laerte Everton, ele acompanhou o programa passado que falou dos jogadores Bad Boys, e ele colocou um adendo falando que o Romário que era legal porque o Romário falava tudo na cara, não tinha desculpinha, não tinha papa na língua. Ele falou que o Romário era um cara da hora. O que vocês acham disso aí? O Romário não só falava na cara, como ele dava tapa na cara dos outros. É o peixe, né, mano? O peixe era engraçado, cara. Vacilou, era tapa na cara. É meio Capitão Nascimento, né? O Romário é da hora. E o Romário, se bobear, vai virar governador do Rio de Janeiro. Eu chegaria mais longe e diria que ele poderia virar presidente da República. Também acho. É aí. O Rodrigo, o homem das siglas, ele mandou uma... De novo. Tô sentindo que vem bomba pra cima da Guiar. Então, o Rodrigo, ele também mandou um e-mail pra nós. Vocês sabem quem é o Rodrigo, Caissara e Aguiar? O homem das siglas, mandou né? mais uma sigla. Ele falou que a última que ele manda, ele falou que não aguenta mais discutir com a Aguiar, porque tá acabando, né, o livrinho de siglas. Ele mandou um Aguiar, vá pra PQP. Aí é o Aguiar, fica a cargo do Aguiar interpretar o que é isso. E falou que o Aguiar não sabe nada de futebol, que o Aguiar vive defendendo o Santos e o Santos é uma porcaria.
E, enfim, o cara tá muito nervoso aqui, escreveu até em caixa alta, que quer dizer que ele tava gritando, assim, então, Aguiar, se defenda aí. Ou que ele não sabe onde fica o caps lock. Mas, ô Caissara, você não permite, eu não posso falar da mãe, né? Não. Não, fala em sigla também, joga no mesmo nível. Um abraço pra sua mãe. Um abraço. O Aguiar vai dar um abraço pra sua mãe, fala que mais tarde eu passo lá. Um abraço carinhoso, né, por trás. Isso aí. Fechou perfeitamente. Tá certo. E o Wellington, aqui de São Paulo mesmo, ele tá reclamando de novo. E já deve ser o 15º e-mail só essa semana que a gente recebe de pessoas reclamando que a gente fica pegando no Beto Corinthians, e a gente não tem embasamento, que a gente só fala mal. Mas pelo jeito o programa de hoje ele vai gostar, né, não, Caetano? Então não sei se ele vai gostar, mas pelo menos tem uma participação de um corintiano tentando defender o Corinthians aí em assuntos indefensáveis aí. Mas eu acho que quase isso. Ô, Caissara e 86, vocês não estão sentindo a falta da carteira de vocês na mesa, com a presença de corintiano? Eu já deixei a ver bem longe, pra pode ser. não correr. Mas bom, Dibradores, chegou a hora da gente dar aquela cobrança, né? Porque a gente entrega o podcast pra vocês e o que a gente pede como recompensa é você entrar lá no nosso site, no www.dibrada.com.br, pra se adicionar à nossa fanpage. Lá tem o nosso link do nosso Instagram, que é @blogdibrada, o nosso Twitter, tem todos os links lá. Então é muito importante pra gente aí continuar crescendo, divulgando para mais pessoas, para que o projeto não pare. Você precisa lá cooperar com a gente. Entra lá, curte, compartilha, indica para, principalmente, né, a melhor maneira de você ajudar o nosso site aí, nosso projeto, é você estar indicando para as pessoas que curtem futebol aí, que as pessoas têm um perfil aí de nossos ouvintes, que você vai estar cooperando com a gente aí, e a gente vai ficar muito agradecido se você indicar para as pessoas próximas de você aí, principalmente as pessoas que curtem o futebol aí. Bom, galera, a gente vai para nosso programa aí sobre os títulos contestados do Corinthians aí, né? O PJ, nosso convidado de hoje aí, vai tentar defender aí. Na minha opinião, ele não vai conseguir. Pra você, Aguiar? Com certeza não vai. Com certeza não. Sem chance, né? Não dá, né? Mas a gente vamos dar a oportunidade para ele tentar, pelo menos, né? É o mínimo que a gente pode fazer, né, Aguiar? Bom, pessoal, é isso aí. Fica com o nosso programa aí. Não esquece de entrar no nosso site lá e se adicionar nas mídias sociais aí, as redes sociais. E vamos nessa aí. Vamos ver o que o PJ vai tentar defender o Corinthians aí. Até mais. Toda nata, doutores, senhores, até magnata, com a bebedeira e a discussão, tirei a minha conclusão. Se gritar, pega ladrão, não fica um irmão, se gritar, pega ladrão. Bom, Vibradores, estamos de volta aqui para debater principalmente o título de 2005 do Corinthians e o Mundial de 2000, que de Mundial não dá para entender um Mundial sem Libertadores. Eu vou chamar a defesa aqui do Corinthians, o PJ. Você quer começar por qual? Vamos começar pelo título de 2000 do Mundial. 2000, né? Vamos lá, 2000. Para começar, até aquele momento não existia. Vamos aos fatos, né? Depois vamos às críticas e as defesas. As evidências. Vamos aos fatos. Até aquele ano, o que era normal era o campeão da Libertadores, como aconteceu no ano anterior, o Palmeiras enfrentar o campeão da Champions League, né? Que no caso, em 99, foi o Palmeiras na América do Sul aqui, e o Manchester pela Europa, até que o Marcão lá foi catar a borboleta, né? Vou fazer o 86 chorar nesse momento, né? Porque lembrar desse momento deve ser muito triste. É, bastante. Mas enfim, até aquele momento o pessoal chama de torneio intercontinental, que na minha opinião é errado, pra mim é um mundial mesmo, mas esse não é o foco do programa, vamos lá. Até aquele momento era assim que era disputado, o campeão da Europa contra o campeão da América do Sul, basicamente. Em 2000, a FIFA, teoricamente a FIFA, inventou um torneio que a primeira edição foi realizada no Brasil, que já é muito estranho, né? Convenhamos, né, Aguiar? Nunca teve, o primeiro vai ser no Brasil, é isso mesmo? Isso mesmo. Tem uma coisa, pra começar, um campeonato que não passa na Globo já não tem a moral, né? Fala a verdade.
Mais uma evidência aí. Mas o que aconteceu naquele ano? Mais estranho do que um Mundial que foi a primeira vez realizado no Brasil, não foi transmitido pela Globo, era um Mundial que não tinha o último campeão da Libertadores, que deveria ser o Palmeiras. Palestra. E tinha 2 times brasileiros, que no caso foi o Vasco e o Corinthians. O Corinthians até tudo bem, tá disputando lá porque foi o último campeão nacional, né? O Corinthians tinha se sagrado campeão em 99. Mas o que o Vasco estava fazendo nesse campeonato? E tinham 2 times europeus, que era o Manchester e o Real Madrid, que até teve aquele golaço de Edilson, enfim. E tinha alguns outros times, o Casablanca, Al Nassr. E o curioso é que o Corinthians se sagrou campeão, mas não ganhou de ninguém assim irrelevante, né? Empatou com o Real Madrid, empatou com o Vasco na final, enfim. Time cedo, Real Madrid. Tudo muito confuso, né? E o Corinthians acabou sendo campeão, né, desse torneio de verão aí, desse Mundial. E foi lá, comemorou, estourou champanhe. Afinal de contas, o Corinthians nunca tinha ganhado um torneio internacional. E foi mais ou menos isso aí. Agora eu queria ouvir a defesa do nosso amigo PJ. O que você tem a dizer sobre tudo isso aí? Como que você pode caracterizar esse título como mundial diante de tantas condições controversas, no mínimo, né? Primeiramente, meus amigos, eu quero dar uma resposta pro Aguiar. Que ele falou que se não foi passado pela Globo, quer dizer que não tem, como se diz, tanta eficácia, né? Algo forte aí, porque não passou nem na Globo. Então o Santos é o quê? Porque o Santos quase nunca passa na Globo. Um dia ia ter um jogo do Santos aí no domingo, aí eles passaram o filme no domingo e depois o jogo do sábado para ser transmitido. Ou seja, então quer dizer que o Santos não é nada. E outra, como eu tenho um amigo santista que me fala aí, vai lá reclamar na FIFA. Se você puxar na FIFA, tá lá, ó. Corinthians, campeão mundial 2000. Ó, lá é time bom. Real Madrid. O Raja Casablanca. Até que era um time bom. O Raja Casablanca tá lá ele tava bem. Agora coloca aqui. Você viu o mundial passado? San Lorenzo na final. San Lorenzo. Mas ele foi campeão da Libertadores. San Lorenzo foi lá na reza do Papa. Depois olha aí a vergonha que fez aí. Nem se classificou, não ganhou nem dos Bambi. Ó, agora eu vou falar pra vocês. Vocês podem falar, é campeonato de verão, mas tá lá na FIFA, você pode mandar e-mail, FIFA, tira, não vai tirar, tá lá, você puxou, campeão mundial 2000, é Corinthians que passa, não adianta, pode chorar, ó, é muito mimimi, é torneio de verão, mas o São Paulo, ó, faz quanto tempo que o Palmeiras não ganha um título de expressão? Nunca ganhou aí, ó, vamos supor, o Santista... A última vez que viu o Aguiar aí nunca viu o Santos ser campeão mundial. O juiz da pênalti! O juiz da penalidade máxima para o Corinthians! Eu só queria intervir, PJ. Você tá claramente desviando o foco do programa. E eu quero resposta. Claramente você tá atacando as outras agremiações que não vem ao caso. Eu quero que você me explique por que o campeonato foi realizado em 2000 e em 2001 não foi. Eu não entendo um torneio que foi realizado uma única vez no Brasil, para começar, de muito estranho, né? Porque um torneio dessa magnitude, sempre eles priorizam ou a própria Europa ou o Japão, né? Que vive disputando. Dubai agora também tem sediado mundiais. Mas simplesmente não, esse começou em 2000, acabou em 2000 e teve um torneio que, aí sim, é um mundial que a partir de 2005 começou a disputar da forma correta. Mas esse de 2000 não faz sentido, você concorda, Jota? Na verdade, eu concordo assim com o que você colocou sobre não ter ido o time campeão da Libertadores. Só que eu achei um campeonato muito justo, sabe por quê? Porque tinha mais times, assim, campeão de tal Copa, campeão de tal Liga. Agora aí vai um time por sorte, tipo o San Lorenzo, campeão da Libertadores, por sorte, aí vai lá, cata sorte. O outro time. Não, foi sorte. Ó, PJ, o time não tem mérito de ser campeão, mas ele tem mérito de ser convidado. Não faz agora sentido coloca isso. Aqui,
Me ajuda aí. Não, vai. mas coloca aqui, o São Lourenço tava lá na final, beleza. O outro time, o Barcelona, certo? Ou o Real Madrid que foi na final? Contra o São Lourenço foi Tava o assim, Real né? Madrid. Contra o Real Madrid. Olha os outros times. Campeonato Mundial, um time de Marrocos, que não ganha nem do Ceará. Mas vocês disputaram contra o Al-Nassr, que é da Arábia Saudita. Esses Contra o campeonatos Casablanca mundial aí também. é fraco. Aquele sim foi forte, que tinha o Manchester, o Vasco, o Corinthians. Eu acho que todos os mundiais tinham que ser naquele padrão. Jota, você fala de sorte, então o Corinthians você tem sorte até 2012, o São Lourenço. Que culpa que tem o São Lourenço? Sabe qual que foi? É que o Corinthians no tempo lá sentiu peso. Aí agora livrou, aí no 2013 vai ser campeão de novo, né? Mas aí os santistas, os palmeirenses, os são paulistas fizeram uma vaquinha e compraram o juiz lá, ajudaram o Boca. O Amarila, grande abraço pro Amarila. A Amarela precisa de um busto dele em frente à Praça Charles Miller. Grande homem. Aquele lá é a Bom, cidade de todos os anti-corintianos. não, antes-Corinthians não, todos os amantes do bem. Porque assim, quando joga Corinthians contra os outros times, é mais ou menos o bem contra o mal, sabe? A inveja É o mal, o Corinthians representa o mal, tudo que há de podre no futebol. Aliás, o Aguiar vai ter uma revelação hoje pra que time torce a essência do mal. Com certeza. Por coincidência, vai participar do programa hoje. Ele não só vai mencionar o ser maligno, como vai participar do programa. Promete esse final de programa. Mas vamos lá, PJ, você vem e vai e acaba desviando do assunto aí. Esse título de 2000, você quando você fala assim pros seus amigos aí, os corintianos, Ô, os Caissara, palmeirenses, só um São minuto, Paulo, só um minuto, Caissara. Oi. O cara tá parecendo um Maluf, né, mano? Mas isso seria uma mentira e eu não sou homem de fugir às responsabilidades dos meus atos. Essa frase efetivamente foi dita por mim. É, o cara só desvia. Ninguém provou nada, né? Tipo, você começa a falar com ele, não, ninguém provou nada, isso não é meu. Ele é que nem o Maluf mesmo. O importante é que tá feito. O importante é que existe a Jacupêssego, o Minhocão. Não importa. O Levelei. Ô, PJ, vamos lá. Você quando quando você colocar no zoam- Google lá, tá lá. Campeão mundial é o Corinthians. Aí, ó. 2 anos. Não importa ele é adepto de Maquiavel, né? Os fins, mais ou menos, né? Os fins justificam os meios. Mas vamos lá. O PJ, quando você vai falar com seu amigo palmeirense e zoar que ele não tem mundial. Não, agora nós sei temos. lá, Chegou pelo fax, agora nós temos. Já era. Isso é- assim do Corinthians vale, esse o nosso é tema- também vale, cara. Cara, Isso é tema para outro programa. Vamos lá. Você Isso é uma piada de mau realmente gosto. você realmente acha que o Corinthians foi campeão mundial ou você fala mesmo só para não deixar a peteca cair mesmo? Não, vamos lá. Vamos fingir que fomos se campeões. você colocar no Google e colocar campeão mundial 2000, quem aparece? Aparece o Boca. O Boca foi Ô, campeão PJ, mundial de É 2000. PJ mesmo ou é PM? Paulo Maluf. No final do programa ele bote 11. É assim, ó, quando tudo que você vai pesquisar na internet, você coloca lá, Google, aí você coloca, tananã, aparece. Se eu colocar no Google lá, até no ASCII lá aparece, campeão 2000, O Asco, meus Asco, pelo amor de Deus. até no ASCII aparece, velho. O ASC do PJ. Tá usando Yahoo, O né? ASC do PJ. O PJ colocou lá no Yahoo, né? Quem foi campeão de mundial de 2000, né? O cara, foi o Corinthians, né? Ganha 5 estrelas. Né? Para. Aí ele printou e mandou pra todo mundo lá. É. Postou no Facebook. Pô, PJ, me ajuda aí. Você realmente acredita que o Corinthians foi campeão de 2000? Você meio que... É que nem eu falei, né? Não vou dar o braço a torcer, né? Vamos levar a história até o fim. Mas não tem como falar, não acredito, tá lá o título lá. Se você puxar na FIFA lá os campeões do mundial, tá. A única coisa que eu não vejo se você puxar na FIFA é o Palmeiras. O Palmeiras eu não vejo, não. Não, mas o Palmeiras, eu vou até defender o Palmeiras nesse caso, porque o Palmeiras foi prejudicado, porque ele sim teria direito de disputar esse Mundial. E por que tirar o Palmeiras? Porque se o Palmeiras vai pra final nos pênaltis no lugar do Vasco, que era o correto, vocês iam perder, porque vocês vivem perdendo pro Palmeiras nos pênaltis. É verdade ou é mentira? É mais ou menos. Deixa eu falar por que o Palmeiras não foi. Porque já passou vergonha, Por quê? aí ia lá pra passar vergonha de novo. Brasil, Não, mas essa não é a questão. Brasil Cês- aqui ia levar um time pra passar vergonha de novo? Ô PJ, como que Ó. você ganha o mundo se você não ganha o seu continente?
Não faz sentido, cara. Ia ser igual o Brasil e a Alemanha aqui, ó. Colocar no timinho mais ou menos, ó. Passou vergonha aqui no Brasil. Ia ser a mesma coisa, ia colocar o Palmeiras pra passar vergonha. O juiz da pênalti! O juiz da penalidade máxima para o Corinthians! Pegaram o corintiano mais louco pra defender o Corinthians hoje aqui. Eu queria o minuto da palavra aí, faz favor. Não, vamos lá, Aguiar. Segue aí que eu vou passar os jogos do Corinthians e vou mostrar pra você como o Corinthians teve menos mérito ainda. Vamos lá, Aguiar. Eu só queria falar, tá colocando muito o nome do Palmeiras. Acho que não cabe Palmeiras e Mundial na mesma palavra. Vai cair a gravação. E quem é você, ô Aguiar? O seu Santos ganhou uma Libertadores disputando 4 jogos. Porque era o regulamento. Ah, mas aí é outro programa. Não vamos entrar nesse mérito, que é outro programa. Vamos lá. Pergunta aí pro Aguiar se ele já viu o Santos ser campeão mundial. Ele viu no YouTube, tá em preto e branco. De vocês aí, algum do time de vocês já parou uma guerra? Mas o quê? Teve guerra no asilo de novo, Aguiar? Que os santistas brigaram com eles mesmos? Vamos lá. O assunto do Corinthians já programa é o parou com os assaltos, né? Quando tem clássico lá, no jogo no Japão, quando o Corinthians foi pro Japão, parou a guerra no Rio, em São Paulo, no Afeganistão. Mas vou fazer um adendo aí sobre o citado aí. No último jogo clássico aí do Santos e Corinthians, vocês ficaram sabendo que teve um torcedor que tava no meio da torcida do Corinthians que foi preso, que era procurado pela polícia? Vocês ouviram falar disso? Que interessante! Não, é sério, teve uma reportagem na ESPN lá.com que um cara que era procurado pela polícia lá foi preso durante o jogo. Que coincidência sendo a torcida do Corinthians, né? Muita coincidência. Mas a torcida do Corinthians era só puxar um de lá e já era, cara. É só puxa qualquer um que aí depois pega a ficha que vai estar certo, vai ser procurado com certeza. Ué, chega assim, não, você tá preso, mas preso porque a gente descobre na delegacia, mas você já tá preso. É só escutar o de braço e dar a voz de prisão pro PJ. Vamos lá. O Corinthians classificou em primeiro do grupo, ganhando do Casablanca de 2-0. Ganhando do Al Nassr de 2-0 também e empatou com o Real Madrid. Ou seja, ganhou de 2 times mecos e empatou com o time C do Real Madrid. Isso. Que mérito. Você tá time C. Time C. O melhor jogador, o único lateral que foi considerado o melhor do mundo. Jogando. Ele não foi considerado o melhor do mundo. Foi. Não foi? Não, ele foi considerado o melhor lateral do mundo, agora o melhor jogador não. Então, o melhor lateral do mundo. Fala. Mas aí brasileiro. Cafu. Aquele velho ruim, não vai ter um cara bom de bola. Egídio. Ué, o Egídio foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro passado. Do Cruzeiro, né? Pelo amor de Deus. Agora tá vamos lá. Vamos voltar ao programa aqui. Vitor Ferraz. Que mérito você teve nessa fase de classificação? 0, né? Oxe, empatou com 2 times. 7 pontos? 7 pontos não é mérito, não? Isso aqui é um campeonato paulista, pô. O campeonato paulista é mais difícil que esse chaveamento aqui. Ridículo. Tanto é que o Manchester nem levou o time principal aí e acabou sendo eliminado na primeira fase. Pra você ver como que os caras tava afim de jogar. O Corinthians lá falou, pra que eu vou passar se eu vou perder? Com certeza. Entendeu? Bom, e o Vasco se classificou na semifinal. O Corinthians jogou contra o Corinthians e... Foi final direto. Só o primeiro da chave. Foi final direto? Muito estranho, né? Muito estranho. Mais um torneio com um formato estranho, né? Aí o Corinthians foi pra final direto com o Vasco da Gama. Nos pênaltis, né? Acabou não fazendo nenhum gol nas finais. E foi campeão com aquele famoso pênalti de Edmundo chutado pra lua lá. E beleza. Mas aí que fica meu questionamento. Se fosse o Palmeiras aqui, o Marcão ia pegar, pô. O Marcão ia pegar tudo. Vocês não iam passar. Ia estar chorando engano até hoje o título pro Palmeiras. Mas como o torneio foi todo montado pro Corinthians ser campeão mundial... Ser campeão mundial não, né? Ser campeão do torneio de verão com o nome de Copa Kaiser. Clube... Desafio ao Galo. E acabou o Corinthians ganhando esse título aí fajuto. E eu queria saber por quê.
se é um torneio tão magnífico, tão importante, por que não teve uma sequência? Por que em 2001 você não teve um torneio assim também? Me explica essa, Jota. Quero explicar primeiro, se fosse o Palmeiras, não estaria na final com o Corinthians, porque o Marcão ia falhar antes, contra o Manchester lá. E outra, não teve mais esse campeonato, porque esse campeonato era digno de... Não adianta ganhar uma e já ia pra final. Tinha que ganhar duas e empatar uma, entendeu? Pelo menos. Aí não ia com sorte pra final, então foi méritos. Olha lá o Real Madrid. Tava lá, jogou contra o Raja Casablanca, o outro time que você falou, e o Corinthians. E quem foi mais capaz de passar? O Corinthians. Ganhou. Mas vocês não ganharam de ninguém, cara. Vocês ganharam do Al Nassr e do Raja. Depois vocês empataram com o Real Madrid e empataram com o Vasco na final, cara. E o título veio por quê? Senão não ganhou de ninguém. O título porque tá lá, o campeonato é na mal FIFA. formulado. Agora eu falo pra formulado. você. Se colocasse o Palmeiras, ia cair na chave do Manchester. O que ia acontecer? Passar vergonha. Ia cair na segunda, né? Ia ser o grupo B, o Palmeiras, com certeza. E não ia nem classificar. A gente já tem Mundial, nosso já tá veio pelo fax. Chamada Copa Rio. O Bangu também tem o mesmo título. Cara, esse do Palmeiras é tão ruim que a gente nunca vai fazer um programa pra discutir esse. Mas, ô Caissara, você sabia que o Bangu tem o mesmo título? É ridículo. Esse do Palmeiras aí é bizarro. Mas eu tenho um comentário sobre esse campeonato mundial aí, Frajuta, aí do Corinthians aí. Você sabia? Sem zoeira. Até o jogo do Maracanã, o time do Corinthians pensava que estava disputando a Copa São Paulo. Para a data de janeiro, porque o Corinthians já tinha 4 Copas São Paulo. Até o jogo do Rio, porque só perceberam que não era um jogo da Copa São Paulo quando o jogo foi pro Maracanã. Sério? Mas quem tá falando? Os jogadores tinha aquele índio, até o Rincon, que naquela época não entendia muito futebol brasileiro. Guiar, não força a amizade, né? Copa São Paulo é até 23 anos, né? Não, mas os caras não sabiam disso. Os caras não sabiam disso. Rincon já devia ter uns parentes naquela época. Não, que isso, também nem tão velho assim. Rincon foi. Não. Rincon passou pelo. Rincon passou pelo Santos, que ele tinha 30 anos. Não, força a amizade. Mas o Rincon tinha mais de 30 anos no Santos? Não lembro. Como você não lembra? Mas enfim. Tá mudando o foco aí. Tô falando de São Paulo. São Paulo. Você tá aí com a sua falda geniátrica, você já tá com mal de Alzheimer já, seu cérebro não tá pensando, não tá raciocinando, você tá esquecendo das coisas aí. Fala pra mim. Se eu puxar ali, colocar ali no Google, como eu tô batendo essa tecla, vai aparecer lá. Eu tenho 28 anos, já vi meu time ser campeão 2 vezes mundial. Você já tá com quase 50 aí, não viu? Eu quero aproveitar, já que você tá falando do Google, joga lá, craques do Santos. Neymar, Pelé, Robinho, Giovani. Eu não sabia que porra que o Google tá falando pra você. Você tá falando tanto dessa porra desse Google aí, mano. Não, peraí. Agora você joga lá. Joga craques do Corinthians. Marcelinho Carioca, Neto, e para por aí, olha lá. Agora coloca ali no Google os últimos 10 anos de títulos. Eu não vejo quase o Palmeiras. Tudo bem. Não, eu quero saber. O Santos só tem Paulista. Ô PJ, você trabalha no Google, porque é só propaganda do Google hoje. Coloca no Google. Só caixa eletrônico. Eu quero mostrar que eu sou um corintiano assim, como se fala, elevado, né? Eu tenho internet. Depois que veio o PT, agora todo mundo tem internet, até o corintiano. O juiz da pênalti! O juiz da penalidade máxima para o Corinthians! Mas bom, o título de 2000 aí, todo mundo já ficou, acho que claro aí, apesar de todos os esforços aí do PJ aí, ficou evidente que o título é uma piada. E o PJ até conversou com a gente em off aqui, ele fez esse papel aí de defender, porque é o proposta dele do programa, mas ele em off admitiu aí que esse título não vale nada. Você vê que ele nem se manifesta aí, que ele tá tudo certo, esse título é uma piada, e a gente vai pro próximo título do Corinthians, que também foi muito polêmico, esse na minha opinião foi mais ridículo ainda, que foi o Campeonato Brasileiro de 2005. Pra você que não tem a memória fraca aí, porque logo se vão 10 anos aí desse campeonato. Se você é mais jovem que isso aí, tem lá seus 20 anos hoje, na época você teria 10 e tal,
Vamos relembrar o que aconteceu em 2005. Me ajuda aí, Aguiar. Relembre os fatos aí. Tá preparado? Aqueles 10 jogos que foram cancelados pro Corinthians ser campeão. 11 jogos. 11, na verdade. Foi a coisa mais ridícula do futebol brasileiro. Foi pior do que o caso do Sandro Hiroshi, que já é outra história. Mas, anular um jogo que o Santos ganhou de 4-2 no Corinthians. Anular um outro jogo que o Giovanni deu show. Outro jogo que o São Paulo também tinha ganho do Corinthians, depois empatou, não é isso? E teve o jogo do Figueirense contra a Vasco. Aliás, mas resumindo, os caras conseguiram cancelar 11 jogos pro Corinthians ser campeão, cara. É incrível isso. Então, o que aconteceu? Foram descobertos aí que tinha um esquema de manipulação de resultados, mais ou menos o que aconteceu na Itália aí, que até que a Juventus foi rebaixada aí, tinha um árbitro conhecido como Edilson Pereira de Carvalho, que até virou sinônimo de xingamento, né? Quando o juiz estava roubando, o pessoal chamava, em vez de chamar juiz ladrão, juiz FDP, chamava de Edilson, né? Virou até um xingamento. O Edilson foi pego em escutas aí que ele tentou manipular 11 jogos do Campeonato Brasileiro. Mas o que aconteceu? Alguns jogos ele entrou predisposto a ajudar uma determinada equipe. E vamos focar no Corinthians, que é o objetivo do programa. Por exemplo, contra o Santos foi a partida original, né? A que o Edilson apitou. O Santos ganhou de 4-2. Foi um show do Robinho, principalmente do Giovanni. E, enfim, o Santos ganhou de 4-2 e foi pego na escuta, o pessoal dando a dura nele, né? Pô, Edilson, você tinha que ter feito esquema pro Corinthians ganhar, não sei o que. A gente tava contando com esse resultado a favor do Corinthians. E apostas, né, envolvem muita grana. E ele, no telefone, ele fala claramente: não tinha como favorecer o Corinthians a ponto do Corinthians ganhar o jogo, porque o Santos comeu a bola e tal. E, enfim, o Santos ganhou com todos os méritos, ganhou de 11 jogadores do Corinthians e o juiz. O que me aconteceu? Após essa descoberta aí, o pessoal voltou esse jogo aí, né? Cancelou essa partida e fizeram Santos e Corinthians de novo na Vila Belmiro. Dessa vez o Corinthians acabou ganhando, também com muita polêmica nessa partida. O Giovanni até foi expulso porque o Corinthians fez um gol lá roubado e o Giovanni chutou a bola para cima, como se negando a continuar a partida. Enfim, toda roubalheira. O Corinthians de 3 pontos, o Corinthians conquistou 3 pontos que originalmente ele perdeu. E contra o São Paulo foi a mesma coisa, só que no caso do São Paulo tinha ganhado a primeira partida e após o cancelamento empatou o jogo. Então o Corinthians somou 4 pontos que ele tinha perdido originalmente. E teve alguns outros jogos, só que não influenciou tanto no campeonato. E acabou o campeonato acabando com uma diferença pequena. E o Internacional, se o Corinthians menos esses 4 pontos que ele ganhou de forma estranha, teria sido campeão. E o meu amigo PJ tá aqui para tentar explicar o ocorrido aí. O que aconteceu? O Caissara, lembrando daquele pênalti descarado no Tinga. Isso é mais um. O Márcio Rezende de Freitas deixou de dar um pênalti escandaloso que o Fábio Costa cometeu e ainda por cima expulsou o Tinga naquele confronto direto que praticamente decidiu o campeonato a favor do Corinthians. Agora, meus caros amigos, eu vou defender meu time. O Aguiar Fanfarrão aí, 86, Caissara. Escute bem, ó. Os jogos, eu não lembro dessa escuta aí ter falado que era pro Corinthians ter ganhar. Isso aí eu não me recordo, que eu acho que isso aí é cascata. Mas, vamos supor, coincidentemente você não lembra. O jogo voltou e foi jogado 11 contra 11. Se o Santos era tão superior e o juiz não influenciou, por que o Santos não ganhou de novo? Ou seja, o jogo foi jogado, não arrancou os pontos, deram pro Corinthians, jogou de novo. E teve outros... Mas o PJ, você tá confundindo futebol com videogame, porque o videogame é assim, né? Você pega lá o God of War, vai jogar, assim, enquanto você não vence, você continua jogando até tentar. Futebol não é assim, amigo. Futebol é uma partida só. Perdeu, não tem volta, não tem continue. Para com isso. O juiz estava ali manipulando os resultados. Aconteceu, voltou. O jogo foi 11 contra 11 de novo. E o Corinthians, com méritos, ganhou. Aí vamos pôr pro São Paulo. Segunda tentativa, tava no continue ainda, né? Agora vamos com São Paulo. Perto start, o São Paulo a gente empatou. Beleza, ganhou um ponto. Mas eu acho, na minha opinião, que o campeonato tinha que ter continuado, certo?
e alguém ser punido. Mas como voltou, foi jogado 11 contra 11 nos 2 jogos. E o Corinthians foi melhor, venceu e empatou. E agora, sobre o Tinga, eu concordo que foi pênalti. Beleza. Pênalti pro Inter. O jogo ia ser 3 pontos para eles lá. E o Corinthians ia ficar, se eu não me engano, 1 ponto ainda na frente do Inter. Aí no jogo da final, o Corinthians perdeu pro Goiás. Ele perdendo pro Goiás e o Inter ganhando, o Inter seria campeão. Só que tem um detalhe contra o Goiás. O Inter perdeu também. Só que tem um detalhe contra o Goiás. Se eu não me engano, o campeonato acabou 80 pontos pro Corinthians e 78, se eu não me engano, pro Inter. Contra o Goiás, estava 2-1 pro Corinthians. Eu tenho a foto aqui, se você colocar no YouTube aí, você vai ver o segundo gol do Goiás. Estava 2-1 pro Corinthians. O cara do Goiás estava impedido. Claramente impedido. Ou seja, se o Corinthians ganhasse do Goiás, como estava ganhando de 2-1, o Corinthians poderia ter tirado os pontos que ganhou em cima do Inter, que não deu pênalti, e ficaria campeão. Nenhum programa de esporte, nunca ninguém debateu essa situação que eu tô falando aqui para vocês. Vocês podem colocar no YouTube aí, Goiás e Corinthians, olhar o segundo gol do Goiás, não teria como o Bandeirinha errar, porque tá a linha da área. A linha da área dá para fazer como linha de impedimento. Que o jogador do Goiás está na frente do defensor corintiano, ou seja, é impedimento, entendeu? E o gol foi validado. Ficou 2-2 e depois o Goiás fez o terceiro, entendeu? E com isso o Corinthians acabou perdendo. Mas novamente o nosso amigo Maluf, nosso amigo PJ, tá desviando o foco. Você tá falando de um lance isolado numa final que, independentemente de... Digamos que o Corinthians tenha feito esses 3 pontos aí com a volta dos jogos aí, mesmo assim teria sido vice-campeão, porque o Inter teria, se você tirar 4 pontos da final, colocando essa vitória do último jogo, ainda daria Inter campeão. Então assim, cara, se você volta um jogo que o árbitro deliberadamente declarou que entrou predisposto a favorecer um time, você volta esse jogo e esse time que era para ter sido favorecido vence essa partida, você cospe na história do futebol, fala que não presta para nada e a gente vai fazer o que quiser aqui. Esse campeonato deveria ter sido cancelado. Eu tenho certeza que meu amigo Aguiar concorda comigo. Absolutamente. Para mim, o campeão brasileiro de 2005 é o Inter. Entendeu? Pode os corintianos chorar, o tal do PJ aí chorar, toda a nação corintiana, até o convidado que vai ter mais tarde chorar também. Mas a realidade é o seguinte, o campeonato de 2005 foi direcionado ao time do Corinthians. O próprio Edilson lá, ele falou, né, numas conversas lá, que não deu pra manipular o jogo do Santos e do Corinthians, que ele fala na escuta, o nosso amigo PJ aí, propositalmente esqueceu, né, desse fato, que conste nos autos aí, que ele foi claramente predisposto a beneficiar um time, declarou e disse que não conseguiu. Aí você volta esse jogo, e como foi um jogo que jogou 11 contra 11 de novo, foi tal, mas o Santos já entrou derrotado naquela partida, porque você precisa ganhar 2 vezes para ganhar 3 pontos, não faz sentido. Então o Santos acabou perdendo porque não tinha motivação para ganhar uma partida que ele já tinha ganho, e acabou o Corinthians ganhando com muitos asterísticos nessa partida. Houve lances polêmicos e foi todos dados a favor do Corinthians, manchando a história do futebol. E se o Corinthians tivesse um pingo de dignidade, falaria que só tem 4 títulos brasileiros. Mas Deus é justo. Em 2007 teve a justiça, a luz brilhou, a verdade resplandeceu e tudo voltou a ser como era. Em 2007 a felicidade geral da nação veio com o rebaixamento do Corinthians. Caraca, eu também. Então o Palmeiras já fez bastante coisa errada, hein? Porque já foi 2 vezes, Eu vi essa piada vindo de longe, cara. Na hora que o 86 deixou essa deixa aí, eu falei, deu ruim. Do Mustafa, aquele desgraçado. E tem que agradecer o Aguiar ainda, que mandou um e-mail pro Santos, que tinha um companheiro palmeirense para não deixar cair o Palmeiras pela 3ª vez. Não, Thiago Ribeiro é nosso amigo.
O Palmeiras tem que fazer um Muito custo do mesmo. Thiago Ribeiro no palestra. Ai, cara. Com certeza. Então a Libertadores do Palmeiras e o brasileiro foi roubado e pagou 2 vezes. Não, do Palmeiras foi certinho, não é igual ao do Corinthians, não. Mas o 86 deu de bandeja esse. Eu esqueci que meu teto é de vidro. De vida não, você não tem teto, né? Agora vamos Joga botar pedra, no cai na foco. testa. O Palmeiras não tem moral. O Palmeiras tá pagando o pecado demais, tadinho. O juiz da pênalti! O juiz da penalidade máxima para o Corinthians! Ó, agora eu vou falar pra vocês. O que eu vejo, assim, a turma fala mais do lance do Inter, que foi pênalti no time que ainda expulsou ele. Nem falam tanto aí desses jogos que voltaram, dos 4 pontos. Mas vamos calcular aqui. O Corinthians 80 pontos, certo? O Inter 81. 81 e o Inter 81. O Inter 78. 3 pontos 3 diferentes. pontos de diferença. Coloca mais 3 pontos do que roubaram do Goiás. Que você pode colocar aí. Vamos fazer essa conta maluca aqui, vai. O Acertou, miserável. Corinthians Certo? 84. Pô, 84, corintiano mesmo. mais 6 pontos de diferença. 84, 6 pontos de diferença. É corintiano mesmo, né? 81 para 86 com 3, né? era Tá certinho essa diferença. conta. Vai, 84. 6 pontos de diferença. Menos É. 4 dos jogos que voltaram. 80 e... 2 pontos de diferença, ainda campeão. Mas você coloca a vitória pro Inter em cima do Corinthians, o Isso Inter aí. sobe pra 81 e o Corinthians fica com 0. Não, se Com tivesse 80. gol pro Inter, se eu não me engano, ficaria empatado. O Inter ganharia 1 ponto. Não. O Inter e Corinthians foi 1-1 o jogo. E se o Inter tivesse ganhado, o Inter somaria 3 pontos, iria para 81. E o Corinthians retiraria 1 ponto do empate, ficaria com 80. O Inter teria campeão nessa sua conta maluca. Hein? Ó, o falam Cor- bastante do Corinthians, mas o time mais favorecido, no meu ponto de vista, é o Santos. Ah, é. Ou na Copa do Brasil do ano passado, o Robinho lá caiu sozinho na fora do campo lá, pênalti. Teve um jogo. Que jogo você tá falando? Foi na Copa do Brasil com um timinho pequeno lá. Foi um dos pênaltis Ah, roubados lá, bizonho lá que. Eu não lembro disso. Acho que você tá jogando informações É no que não deu YouTube pra puxar aí pra colocar o vídeo. E outra, 3 impedimentos em um lance, Corinthians e Santos. Bizonho, cara. O cara que tocou tava impedido, o cara que cabeceou impedido, o outro tocou impedido. Gol! 3 em um lance, cara. Esse é o tipo de lance que a arbitragem dá contra o Corinthians pra não dar muito na cara, sabe? Meu Deus do céu. Então, não, vou tirar isso aqui só pra o pessoal não reclamar muito, que já tá ficando muito esquisito essa história. Então eles dão aquele pontinho, aquela ajudinha contra o Corinthians pra não ficar tão evidente. Mas quando precisa, meu amigo, o cara cai na área, o juiz dá pênalti na outra, é bola na mão, o zagueiro defendendo, espalmando a bola, não dá pênalti. É o César cortando a bola com o peito e o juiz dando mão. Cara, quando precisa, tá ali, velho. Tá Esse ali. do Santos é tão bizonho que eu acho que empata com o da Libertadores, Boca e Corinthians, no roubo. Pelo amor Não, de Deus. aquilo não foi roubo, foi justiça. Aquilo é justiça Justiça divina aquilo ali. a qualquer custo. É justiça a qualquer custo. A Marília já tem uma passagem pro céu direto, garantida. Ô, Aguiar, fala aí do seu time que é ajudado. Em 2005, que colocação vocês... Ó, deixa eu te falar uma coisa de 2005, hein? Se não fosse esses 3 pontos que tiraram do Santos, se não me engano, você estaria no grupo da Libertadores. Tô errado aí, ô Caissara? Você tá com a tabela aí? Tá. Tá errado. Acertou, miserável. Tá muito errado. O Santos fechou o campeonato. Ah. O Santos fechou o campeonato com 59 pontos. Então, mas isso E desmotivou o primeiro peraí, classificado- Isso desmotivou o Santos na sequência do campeonato. O primeiro classificado era o último, era o Palmeiras. O Palmeiras ficou em quarto. Foi 70 O pontos, Santos seria se 11 desmotivava, pontos diferentes. Porque eu lembro que até o jogo contra o Corinthians, o Santos tava entre os 4. O Santos tava bem. Tirou a Caraca, motivação. Eu caiu, filho. Ali, o Santos enxergou que não importa o que o Santos fizesse, ele não seria campeão, devido às fortes campanhas aí a favor do Corinthians aí. Naquele ano não tinha jeito, o Corinthians ia ser campeão por bem ou por mal,
E foi por mal. Hein? Voltar no foco do Google. Se colocar lá campeão 2005, quem tá? De novo, patrocinado pelo Google, não mano. importa. 2000 e 2005, tá lá, ninguém tira. Não adianta, pode falar que foi roubo, pode falar que teve a máfia do apito, pode falar que o Palmeiras não caiu. Mas aí, meu amigo, aí você também, então quer dizer que naquela eliminação pro Boca Juniors, tá no Google também que o Boca passou, então não importa, né? Então você chora todo. Perdemos, né? então. O que eu vou? Vai reclamar do juiz, não adianta. Agora, vamos supor, se for por justiça, você pode catar o lance do Goiás, aí a gente fazer um programa com um vídeo e a gente ia colocar o lance do Goiás. Não precisa nem ter o tiratema da Globo lá, filho. O da linha já é um tiratema já. Mas a gente fez a simulação. Se é pra falar do Goiás, tem que falar do lance do Internacional e Corinthians. E na nossa conta maluca aqui, o Corinthians teria perdido pro Internacional com os 4 pontos dos jogos retornados, né? Então, cara, tá difícil pra você arrumar a justificativa. Acho melhor você ficar na do Google mesmo. Quem falou pra você que o Inter faria o gol de pênalti? Mas aí é a mesma situação do Corinthians, né? Ô, PJ, mas assim, pra finalizar assim, quem que você acha que foi o melhor jogador do Corinthians na década de 2000, né? Paulo César de Oliveira ou Edilson Pereira de Carvalho? Ou o Márcio Rezende. Qual que foi o maior ídolo do Corinthians? O maior do Corinthians é o Edilson Capetinha, que pedalou, fez machadinha, jogou a bola na nuca. O Edilson Pereira. O Edilson Pereira de Carvalho, mais conhecido como Capetinha da arbitragem. Edilson Capetinha, que jogou a bola na nuca e deixou a Paula Nunes doida. Mas bom, galera, depois de todas essas explicações aí, o ponto de vista do nosso amigo PJ aí, tentando defender o indefensável Corinthians aí, título de 2005, que apesar de estar no Google lá, como disse nosso amigo, tem todos esses asterísticos em cima, e evidentemente qualquer corintiano de caráter assume que foi um título roubado e não considera como campeão brasileiro, não é mesmo, PJ? Não, eu considero como campeão porque tá no Google. O juiz da pênalti! O juiz da penalidade máxima para o Corinthians! Depois de todas essas explicações aí, vamos deixar o programa mais leve, Aguiar? Vamos falar do submundo aí, né? É isso aí, tá chegando o momento de conexão. Só queria fechar, né, que graças a Deus o meu time não tem nenhum árbitro de futebol como figurinha carimbada do clube. Fala a verdade, porque né, quando o Santos ganhou algum título, os árbitros já não devem nem estar mais vivos, né? Veja como assim, eu entendi. O árbitro que ajudou o Santos na Libertadores de 64 já deve estar com outro plano já. Está aqui também no programa. Mas isso que eu queria falar é o seguinte. 86, você falando de década passada e vem discutir de um título mundial de 51. Você não tem vergonha? Cara, eu tenho, mas eu aguento. Então... vamos falar o veredito final do PJ, né? Eu quero só finalizar com uma lembrança aqui. Eu quero lembrar que o Santos não tem torcida, o Palmeiras não tem Mundial e o São Paulo não tem Copa do Brasil. O Corinthians não tem dignidade. E todos os... o PJ, tem uma coisa que nenhum desses 3 times também tem, o Corinthians tem. Passagem pela polícia. É verdade. O Aguiar tem. Não, que isso? Sou santista. Eu acho que o Aguiar e o PJ ficaram na mesma cela junto. Fala aí, mesma cela, mesmo lugar, vocês dois continuam dormindo junto, 86 e Caiçara? Tá fora, mano. O juiz da pênalti! O juiz da penalidade máxima para o Corinthians! Aí, galera, agora é o momento de conexão. O PJ é um convidado aí, entendeu? Então, aquele momento de você coloca seu copo de água ou qualquer coisa líquida pra tomar. Me perguntaram se podia ser todinho. Pode, né, Caiçara? Pode ser todinho. Não sei porquê, mas perguntaram esses dias pra mim se podia ser todinho. Esse povo do e-mail é tão louco. Mas vamos lá.
Ele tá pra colocar a boca no caminho. Deve ser São Paulino, né? Deve ser São Deve Paulino. ser São Paulino, certeza, é isso que eu ia falar. Deve não, é. É São Paulino, né? Com certeza. É São Paulino, Vai não rolar. tem, depois dessa aí não tem discussão. Então vamos lá. Agora é o momento, aquele momento, né? Sublime, vamos dizer. Temos um convidado especial, é um famoso anjo caído, certo? E ele vem. O nosso programa tá ficando importante, mano. Tá importante. Né? Na verdade, ele ia vir falar da segunda divisão da Sky Champions League, né? Mas como ele ficou sabendo que o programa era direcionado ao Corinthians, ele vai começar a fazer grandes revelações aqui. Então, boa noite pro convidado, o anjo caído, mais conhecido como Lúcifer. Entendeu? E vamos lá na sua primeira fala. Eu vou perguntar pra ele qual que é o time que você torce. É verdade que é o América do Rio de Janeiro ou isso é lenda? Aí ele está falando, eu vou agora traduzir pra vocês o que o anjo caído, Lúcifer, né, falou. Ele falou que esse negócio de América do Rio é mentira. Ele é corintiano e sempre foi corintiano. Inclusive, começou a acompanhar futebol desde 2010. Por coincidência, dia 1º de setembro de 1910, aliás. Que foi a fundação do Corinthians. Com certeza, 1910 foi o ano que eu ajudei a fundar esse time infernal. Me lembro bem como se fosse hoje. Eu, toda a quadrilha reunida, fundando aquele que seria o time do diabo. Entendeu? Coincidentemente. E o elemento chamado árbitro foi ele que implantou. Você vê como que o negócio já foi todo planejado. Ele falou que é corintiano fanático, esteve no Maracanã na invasão de 76 contra o Fluminense, esteve no Maracanã no Mundial que ele planejou, que foi o de 2000, entendeu? E também esteve em 2005 acompanhando todos os jogos, inclusive, segundo ele, Edilson Pereira de Carvalho é filho dele. Segundo ele, entendeu? Tá, agora vamos à segunda pergunta. Não, ele falou que não vai responder perguntas sobre a segunda divisão, ele já falou que isso ele não vai responder. O que você acha da torcida do Corinthians? Falar o que de família, né? Eu acho que família é a base de tudo. Família é o que nós temos na vida. Interessante. Ele tá falando o seguinte, ele nunca viu coisa tão infernal. Mas nem lá embaixo a coisa é tão bagunçada. Nem lá embaixo ele consegue juntar tanto ladrão quanto mau elemento num lugar só, num momento só. Entendeu? Legal. A assessoria tá falando que ele vai responder só mais uma pergunta porque, né, ele é o anjo caído, ele é o rei lá do inferno, então ele não pode ficar respondendo sempre. Tá. Ele tá falando qual é o canal de televisão que ele colocou pra acompanhar tudo aqui no plano de cima, né, na Terra. Olha, eu gosto bastante da TV Record, né, porque os pastores lá me dão bastante espaço, me entrevistam, me dão audiência. Eu gosto bastante da TV Record. Edir Macedo, aquele abraço, mas lógico que o meu canal preferido é a Rede Globo, do qual eu tenho muito orgulho de ser um dos fundadores também. Tá. A TV a cabo dele é a Globo. Ele falou que ele acompanha tudo da Globo. Tá. Então ele falou que esse negócio de Record, da Atena, não é a Globo mesmo. As outras ele acompanha de vez em quando, mas é a Globo, porque por isso que a Globo é conhecida como até a TV Corinthians. Em nome aqui de todo o pessoal do Vibrado, eu queria mandar um abraço do 86. Não, você pode de você, eu não quero me envolver nisso. Um abraço, calma, você tem que ser educado. Um abraço do Caissara e o PJ manda falar que tamo junto, entendeu? Muito obrigado de conceder essa entrevista. Eu acho que poucos programas... Ô Guia, o PJ falou assim, a gente se vê lá no Itaquerão. Se vê não. Agora, ele tá vai pro jogo, né? Lá. Vai pro jogo quarta. Ele falou que o Itaquerão foi um grande sucesso, um grande empreendimento, era um sonho dele. E graças... Ele sente não, graças ao dedo do Lula e mais...
O dedo que tá no inferno, né? Pelo tamanho do Lula. Esse empreendimento foi feito. Eu não gosto de falar assim do Lula porque o Lula é um dizimista fiel. Ele deu 10% da mão dele. Boa. Então, eu acho que nós fizemos uma coisa aqui que vai ficar pra história. Eu acho que nenhum programa, nem de internet e TV, teve a chance de discutir futebol com o Anjo Caído. Eu acho que o Conexão se superou nesse programa. Fico muito feliz de ter participado do BradaCast. Agradeço a todo mundo que tá ouvindo aí. Agradeço a audiência. E deixo o convite aí pra todo mundo me fazer uma visitinha aí lá no meu lar infernal. Muito boa a participação do nosso amigo Anjo Caído. Bom, a gente vai chegando ao fim de mais um programa do BradaCast aí. Eu queria agradecer a presença do PJ aí. Apesar de não ter conseguido defender o Corinthians aí da forma como se esperava, lutou bravamente aí. É que as evidências apontavam para uma condenação, né, o PJ? É tipo um réu que matou, estuprou e o advogado que é um semi-aberto, né? É tipo assim, é um julgamento já com a sentença batida. Mas bom, valeu pela participação aí, a gente agradece, espera gravar com vocês novas vezes aí. O Aguiar e o 86 aí tem a voz aí pra mandar um abraço pra alguém aí. O Aguiar quer mandar um abraço pro Anjo Caído aí, porque senão ele não dorme à noite. Um abraço aí pela participação pro Anjo Caído, mas eu não podia deixar de mandar aquele abraço pra torcida do Salgueiro, como sempre. 86. Então, agradecer aí os ouvintes aí por terem aguentado tanta gente aí. Agradecer o PJ aí que lutou bravamente, mas seu time não tem como defender. E até mais, rapaziada. Até semana que vem aí. Bom, PJ, pode mandar suas considerações finais aí. Eu quero agradecer aí aos ouvintes, a meus amigos aí. E é isso aí, galera. Você não vai agradecer o seu co-irmão não, que xingou seu time? E eu quero agradecer aí o Anjo Caído aí. Quem tem que agradecer também é o 86, que de cair o Palmeiras entende. O importante é pôr lá no Google que vai aparecer. Bom, galera, a gente agradece a audiência de todos aí. A gente fica até a próxima aí. Escutem nosso podcast, entra no site lá www.dibrada.com.br. Lá tem o link das nossas mídias sociais para você se adicionar e seguir para ficar por dentro das nossas novidades. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Falou. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal.